Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 9, e Marcos capítulo 9, versículos 2 ao 8, e Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 36, mostram Moisés e Elias aparecendo para Jesus. O que apareceu para Jesus foi Moisés ressuscitado em corpo ou foi apenas o espírito de Moisés? Tais passagens se referem apenas a uma visão ou Moisés e Elias realmente desceram do céu e vieram conversar com Jesus? Vamos então à análise. 1. Quando Moisés morreu, ninguém da época ficou sabendo onde estava o corpo e o local do sepultamento de Moisés. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o túmulo. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. E por que ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés? É porque, como veremos adiante, o mesmo foi ressuscitado em corpo. E para isso vamos ver a analogia que Pedro faz entre Cristo e Davi. Cristo morreu ressuscitado em corpo, subiu ao céu no mesmo corpo. Não há um sepulcro com o corpo de Jesus para ser visitado. Portanto, ele vive. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos capítulo 2, versículo 24. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Atos capítulo 2, versículo 27. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Atos capítulo 2, versículo 31 e 32. Davi morreu. Seu corpo está na sepultura. Portanto, ele é um morto e não está no céu. Está inconsciente e é apenas um cadáver até o dia da ressurreição, como diz a Bíblia. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Atos capítulo 2, versículo 29. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita. Atos capítulo 2, versículo 34. Fica evidente por essa comparação que o indivíduo, para ir para o céu, precisa ser ressuscitado e irá no mesmo corpo, porém glorificado e transformado. Mas é o mesmo corpo. E que se o corpo da pessoa está na sepultura, é porque ela não está no céu ainda, e no momento não passa de um cadáver. Isto é, a Bíblia não ensina que espíritos desencarnados vão para o céu, mas ensina que não há vida fora do corpo, e que para a pessoa ir para o céu, a mesma precisa ser ressuscitada em corpo. Ou seja, a doutrina bíblica é ressurreição, e não almas ou espíritos desencarnados. E se Moisés apareceu para Jesus, é porque ele foi ressuscitado. Observação: no canal tem um vídeo intitulado Existe vida fora do corpo? Como será nosso corpo na ressurreição? O mesmo está na descrição do vídeo. 2. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. Judas, capítulo 1, versículo 9. Não teria razão alguma para Miguel disputar com Satanás um corpo que, no caso não ressuscitado, entraria em decomposição em poucos dias. O que o diabo iria querer fazer com um corpo em decomposição e mal cheiroso? Essa passagem mostra de forma implícita que Miguel estava disputando o corpo de Moisés, porque o mesmo seria ressuscitado e levado para o céu vivo. Por isso que o que apareceu para Jesus na transfiguração foram 2 homens, e não 2 espíritos, como veremos adiante. Alguns dizem: o diabo queria impedir que Deus sepultasse e escondesse o corpo de Moisés, pois Deus ocultou o corpo de Moisés para evitar que os israelitas o idolatrassem. Esse argumento não tem base bíblica nenhuma, pois, se fosse assim,
Deus teria ocultado o local de sepultamento de diversos outros profetas, em especial Eliseu. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Quer motivo maior para o povo ser induzido a idolatrar um cadáver do que esse? E Deus nunca ocultou o cadáver de Eliseu. 3. Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 12. Marcos capítulo 9, versículos 1 ao 10. E Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 36. Moisés apareceu a Jesus. E como vimos previamente, para alguém viver e subir ao céu, tal pessoa deve ser ressuscitada e ter um corpo. Além do mais, ele estava junto com Elias, o qual, bem sabemos, não era um espírito, mas um que foi levado aos céus vivo e em corpo, como está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Para tentar negar tal fato, alguns defensores da imortalidade da alma, mas que acreditam que Deus proíbe uma sessão espírita, e não dizerem que o espírito de Moisés apareceu a Jesus, e Jesus fez parte de uma sessão mediúnica, inventaram a nova ideia de que aquilo era apenas uma visão fictícia, e nem Elias e nem Moisés estavam ali presentes. Pergunta: que propósito Deus teria em fazer uma visão fictícia desse fato? Além do mais, a Bíblia é bem clara que Moisés e Elias estavam presentes e ainda conversaram com Jesus, e eram dois homens, não dois espíritos, ou um espírito e um homem, como está em Lucas, capítulo 9, versículos 30 ao 32. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Quer alegar que não tem como Moisés ter ressuscitado porque Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado e não morrer mais. Contudo, se Moisés não ressuscitou, o fato dele ter aparecido para Cristo no monte contradiz a essência da mensagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, pois a ênfase do capítulo é destacar que a esperança dos salvos é a ressurreição, e para irmos para o céu precisamos ressuscitar e precisamos de um corpo. Cristo é a primícia dos ressurretos, da mesma forma que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito da criação, isto é, ele é o mais importante. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Cristo não foi o primeiro a morrer em ordem cronológica. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Cristo não foi criado, ele é o Criador. Cristo é a primícia dos que ressuscitam, não porque ele foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer, mas porque ele é o principal de todos, e da morte dele e ressurreição dele dependemos todos nós. Isto é, ele não é a primícia dos ressurretos devido a uma ordem cronológica, mas porque ele é o principal de todos, como já dito. Vejamos outras razões por que Cristo não é o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer em ordem cronológica. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versículos 52 ao 53. A Bíblia não diz explicitamente que esses ressuscitados nunca mais morreram e foram arrebatados para o céu. Mas que razão teria para Deus ressuscitar santos que dormiam, talvez há centenas de anos? A Bíblia não diz há quanto tempo esses estavam mortos e depois eles morrerem de novo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, a ênfase que Paulo quer dar aqui é de que Cristo é o principal dos ressurretos e que da sua ressurreição
dependemos todos nós. Quando Paulo disse que Cristo é a primícia da ressurreição, a ênfase também é a de que Cristo já ressuscitou, e os salvos então têm a esperança de ressuscitarem como Cristo. A correlação aqui é de Cristo para com os salvos. Paulo não tinha Moisés em mente aqui. Paulo tinha Cristo e os próximos salvos. Do mesmo modo que em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo não tinha Elias e Enoque em mente. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ora, baseado nessas passagens, Elias e Enoque não podem ser pessoas que nunca passaram pela morte. No entanto, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Isso é, Paulo não tinha em mente Enoque e Elias em Romanos capítulo 5, versículo 12, mas tinha Adão e os pecadores que passaram pela morte de uma forma geral. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos capítulo 5, versículo 14. Por que a morte reinou de Adão até Moisés? Por que não de Adão até a volta de Cristo? Ou de Adão até a ressurreição de Cristo? É porque Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado. Lembremos, a doutrina bíblica é a de que não existe vida fora do corpo, e a nossa esperança é a ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, e Deus tem preparado para nós um mundo real, onde terá animais, pessoas, comeremos, beberemos, etc., mas sem doenças, pecado e morte, como descrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e Isaías capítulo 11. Muitos não querem admitir que o que está bem claro na Bíblia, que é o fato de que Elias e Moisés apareceram para Jesus, ambos vivos, em corpo, e eram dois homens e não dois espíritos, porque se assim admitirem, estarão reconhecendo o que a Bíblia ensina, que é ressurreição, que não há vida fora do corpo e que estaremos inconscientes e em sono profundo até a volta de Jesus. E para negarem tal fato, inventaram a seguinte ideia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué, capítulo 1, versículos 1 e 2. Não temos como saber se Deus falou isso a Josué imediatamente após a morte de Moisés ou se foi após os 30 dias de luto. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Josué, capítulo 1, versículos 10 e 11. Não temos como saber também se essas duas passagens aconteceram no mesmo dia, pois na Bíblia não é dito nada se tais passagens ocorreram ou não no mesmo dia. E mesmo que ocorreram, a ênfase em Josué capítulo 1, versículo 2, é dizer que Moisés está ausente e que Josué deve continuar a obra do Senhor, e também a Bíblia não revela quanto tempo Moisés ficou morto. Contudo, vamos partir dos pressupostos que os dois fatos ocorreram no mesmo dia e vamos analisar também um outro argumento. Se Moisés ressuscitou, e isso é um evento muito importante, por que a Bíblia não expõe tal fato de forma explícita? Partindo desses dois pressupostos, podemos também fazer a mesma pergunta. Se a Bíblia condena o espiritismo, por que em 1 Samuel capítulo 28, versículo 14 ao 16, a Bíblia não diz claramente que ali é Satanás em contrafação se fazendo passar por Samuel? Pois assim estão as passagens. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher.
Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul: Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? E disse ela: Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para dizer-me o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? 1 Samuel, capítulo 28, versículos 11 ao 16. Se pegarmos esse trecho da Bíblia de forma isolada, assim como pegam Josué capítulo 1, versículos 1 ao 2, para dizer que Moisés estava morto depois de 30 dias, podemos afirmar também de forma contundente de que os médiuns podem se comunicar com os espíritos dos mortos. Contudo, se analisarmos a Bíblia como um todo, fica fácil saber que quem apareceu para a médium ali foi Satanás, pois a grande maioria dos teólogos evangélicos assim interpretam tal passagem. O mesmo acontece com o caso de Moisés. Para sabermos se ele ressuscitou ou não, temos que ver a Bíblia de uma forma geral, como vimos aqui neste vídeo. Isto é, a Bíblia é bem clara que quem apareceu para Jesus na transfiguração foram dois homens vivos, Moisés e Elias, e não dois espíritos ou duas almas, ou que era apenas uma visão. Além do mais, os que usam Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 para dizerem que Moisés está morto até hoje, portanto, o que apareceu para Jesus, o que apareceu para Jesus foi apenas o espírito de Moisés, estão advogando que Jesus participou de uma sessão espírita no caso. Para saberem mais a respeito do tema o que acontece quando morre e qual que é o destino dos mortos de acordo com a Bíblia, veja os vídeos que estão na descrição deste vídeo. E também acessem o canal Everton Ricardo, que também está na descrição, e a série Alma, do mesmo.